mfana hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule. Salve, salve meus manos, salve, salve minhas manas, aqui quem fala é o Panda Reis, em mais um Tópica Liberdade aí. Hoje eu queria falar de um assunto, de um personagem da história muito interessante, que eu usei o termo, o nome, o homem de Deus que matava escravagistas na facãozada, isso mesmo. O nome desse rapaz, desse senhor, desse homem, desse contundente figura da história mundial é John Brown, um pastor cristão que não acreditava em diálogo com racistas. Isso lá nos Estados Unidos, né? Ele era um abolicionista que defendeu através de ações armadas o fim da escravidão nos Estados Unidos. Ele começou sua militância desde criança e desde pequeno ele achava a escravidão extremamente nojenta para a humanidade. Um adendo aqui que ele era branco, né? Então, e mesmo assim ele tinha essa visão. Quando ele chegou na fase adulta, se juntou a associações abolicionistas do norte do país, né, nos Estados Unidos, mas ele não acreditava em ações pacíficas e achava que pacificamente não acabaria com a escravidão. Ele achava que os presos precisavam mostrar que era uma força capaz de ameaçar os poderosos caso não fossem libertos e dignos do mesmo direito que os brancos tinham. Ele se referia aos abolicionistas do norte com a seguinte frase, abre aspas: esses homens só ficam sentados falando, precisamos de ação, fecha aspas. Então ele se separou desses grupos mais pacíficos, né, e formou um novo, que realizavam ações armadas contra escravagistas do sul. Ficou bem conhecido durante uma ação que ganhou o nome de Massacre de Boden-Waldhomen, ou também referido também como Kansas Sangrento, quando com o auxílio de seu filho e membros do grupo, né, matou e cortou em pedaços a golpe de facão e espada 5 escravagistas sulistas, que eram donos de fazendas com escravizados e que bancavam jornalistas e políticos que faziam campanha contra o abolicionismo. Muitos fazendeiros, com medo dele e do grupo, né, recém-formado, chegaram a abandonar suas fazendas, né. Ele ainda tentou assaltar o Forte Militar Federal, roubar armas e bombas para distribuir aos escravizados dos estados sulistas, né, para que pudessem literalmente colocar fogo em Virgínia, né, no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele foi preso, foi julgado, foi condenado por traição e foi enforcado. Após a morte de John Brown, a situação só enfervesceu, né? Ainda mais que hoje ele é considerado um dos homens mais importantes, né? Que teria ajudado a acender o estopim para a Guerra Civil norte-americana, que viria pouco tempo depois e que foi decisivo para a libertação dos escravizados. Eu acho muito interessante do nosso parceiro John Brown essa percepção dele, essa visão, essa atitude dele de não aceitar, não achar que o pacifismo era algo interessante e relevante para o fim da escravidão, porque achava que nada pacificamente teria resultado, né? Então esse caso, né, de Kansas Sangrento, lá na Virgínia, foi o caso que levou ele a ser preso e que levou a ele ser enforcado e ser morto. Porém, ele teve outras ações, sempre saindo do norte para o sul, que, como vocês sabem, era a região dos Estados Unidos muito mais racista, né, muito mais preconceituosa até hoje em dia ainda. Então quando ele larga essa posição dele abolicionista pacifista e passa para uma, digamos assim, para uma revolução armada, uma ação armada, ele fica na mira, né, não só do governo dos Estados Unidos, mas de todos os detentores, os detentores do poder, os que achavam que a escravidão deveria prosseguir nos Estados Unidos. É claro que a perseguição a John Brown
foi sistemática, e é mais claro ainda dizer que ele conseguiu se manter vivo e afastado de represálias durante algum tempo. Porém, os Estados Unidos é muito competente em exterminar inimigos, né? Desde aquela época, no século XIX. Então, esse John Brown, ele é dito como herói entre até os próprios afro-americanos. E eu acho muito interessante que no Brasil nós nunca ouvimos falar dele, né? E até mesmo nos próprios livros de história lá nos Estados Unidos não se fala muito dele, não se dá muito importância ao fato, certo, meus amigos e minhas amigas? Conclusão aqui é que desde sempre nós tivemos aliados brancos contra a escravidão, sim, e alguns, ao contrário do que muita gente pensa, alguns aliados brancos foram até mais contundentes, até mais radicais, e eu acho muito interessante essa visão desse pessoal branco em entender a humanidade do afro-americano e entender que com flores, conversa e diálogo com o racista não ia levar a lugar nenhum. E ficou claro, mesmo ele não vendo, né, por ter morrido, que depois dessa ação dele e ou de outros também, lógico, outros afro-americanos como Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, entre outros, abriu-se caminho para o fim da escravidão e também dos direitos civis norte-americanos. Beleza, meus amigos? É muito interessante a questão da história esconder fatos que são contundentes e relevantíssimos para a história, não só nesse caso dos Estados Unidos, mas para todo afrodescendente mundo afora. Beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, resistam para existir. Até a próxima. Se cuidem.